Oi pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Martins aqui de novo, dando continuidade à semana do emagrecimento e ganho de massa muscular. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, no final vou deixar um card aqui em cima para vocês conferirem, ok? E hoje a gente vai falar sobre os 5 maiores erros que as pessoas cometem no ganho de massa muscular. Erros que eu percebo aí nesses anos de atuação e que chegam até mim através das redes sociais como dúvidas. E se você ainda não é inscrito, faz isso agora mesmo e ativa o sininho para receber a notificação de todos os vídeos, porque na sexta já sai a continuação dessa semana de emagrecimento e ganho de massa muscular. Então, sem mais, vamos falar do primeiro erro que as pessoas mais cometem. Primeiro erro, focar apenas na carga utilizada. Esse é um erro comum e muito grave que pode, inclusive, interromper o crescimento de determinado músculo. Como assim, Felipe? Tá ficando maluco? Não, eu não estou ficando maluco e eu já vou explicar o porquê que isso pode ocorrer. E para ficar mais fácil de entender, eu vou usar o exemplo de um dos meus alunos. Antes aí da quarentena, na última avaliação que eu fiz nele, a queixa foi que ele percebeu que todo o corpo estava desenvolvendo, ganhando massa muscular, mas o peitoral não acompanhava esse desenvolvimento de maneira alguma. E no caso dele, olha o que aconteceu. Para tentar fazer com que o peitoral passasse a aumentar e acompanhar o desenvolvimento do corpo, ele passou a utilizar ainda mais carga e aumentar o volume do treino, ou seja, fazer mais séries, mais repetições, e isso, ao invés de ajudar, só atrapalhou. E aí o que eu fiz com ele? Após a avaliação postural, perceber aí o que estava realmente acontecendo, onde estava esse encurtamento, quais músculos estavam mais fracos, a gente reduziu a carga por mais da metade e também reduziu o volume desse treino. Adivinhem só? Depois disso começou realmente a ocorrer o desenvolvimento do peitoral. Então não foquem apenas na carga. É muito comum esse erro. E agora a gente vai para o segundo erro que também é muito comum. Número 2, medo do carboidrato. O medo do carboidrato é uma coisa que tem sido cada vez mais comum de ser encontrada. Muito complicado isso. O carbo é a principal fonte de energia do nosso corpo. E sim, ele também é essencial para o ganho de massa muscular. E novamente eu não estou ficando maluco e vou explicar o porquê para vocês. Se você quer ganhar massa muscular e despreza o carbo, automaticamente fica mais difícil o aumento da massa muscular. E por que isso? Se você começa a cortar demais algum nutriente, faz com que facilite você entrar num catabolismo proteico, ou seja, começa a usar mais proteína como energia. A proteína que deveria ser utilizada para o aumento de massa muscular, assim como outras funções. E o problema não é o carboidrato, mas sim a quantidade e a qualidade do que você vai consumir. Isso vale também para a proteína e para o lipídio, qualquer outro nutriente. E vocês querem ver como é comum perceber que as pessoas não estão consumindo a quantidade adequada de carboidrato? Esse gráfico é de um estudo que avaliou a ingestão de carboidrato antes, durante e depois do treino. O verde representa uma ingestão acima do recomendado, ou seja, pouquíssimas pessoas fizeram isso. O vermelho representa o adequado, onde antes e após também foram poucas pessoas. E o azul representa abaixo do recomendado, ou seja, a maioria das pessoas não consumiram a quantidade adequada de carboidrato antes, durante e após o treino. Viu que isso é comum de perceber? O próprio estudo já demonstrou isso. E lembra que eu falei que a quantidade e qualidade da proteína também é importante? A gente vai com isso pro terceiro erro mais comum. Terceiro erro, achar que quanto mais proteína, melhor. É muito comum encontrar quase que um certo desespero em pessoas que buscam aumento de massa muscular pelo consumo de proteína. Quanto mais proteína, melhor. Mas será? Dá uma olhada nesse gráfico. Esse estudo avaliou participantes que receberam a ingestão de 0, 5, 10, 20 e 40 gramas de proteína após o treino e avaliou com qual gramagem houve melhor síntese proteica, que está relacionado aí com o ganho de massa muscular. Só para vocês entenderem, em questão estatística no estudo, letras iguais aqui como D e D não tem diferença significativa. Quando a letra é diferente, como A, B e C, a diferença é significativa. E o que a gente pode observar aqui? Que de 0 para 5 teve uma diferença significativa. Os que consumiram 5 para 10 gramas também teve uma diferença
diferença significativa, assim como de 10 para 20 gramas. Porém, de 20 para 40 gramas de proteína não teve uma diferença significativa. Ou seja, isso demonstra que não tem essa de quanto mais proteína, melhor. E vocês querem ver como as pessoas tendem sim a ingerir mais proteína e focar mais nisso do que no carbo? Aquele mesmo estudo que eu demonstrei para vocês também avaliou a ingestão de proteína. E olha só esse gráfico. Fica claro que a maioria das pessoas ingeriu o adequado. Porém, o estudo deixa claro que dos 81% que ingeriram o suficiente de proteína, 69% ingeriram um excesso de proteína. E isso é algo muito comum de se encontrar. 4. Desprezar o alongamento. Vira e mexe sai alguém falando que alongamento atrapalha o resultado e atrapalha o ganho de massa muscular. Mas será? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que existe uma diferença entre alongamento e flexionamento. E a maioria dos estudos que percebem uma redução no desempenho usam como metodologia o flexionamento. Mas vamos então falar do flexionamento. Os estudos demonstram uma redução pequena, que na verdade é muito importante de ser levado em conta, mas quando a gente fala de atletas de elite. Quando a gente fala pessoas como eu, que vão à academia com objetivo de saúde, um pouco de aumento de massa muscular, não tem o objetivo de um atleta, essa redução é mínima. E aí a gente vai voltar lá para o primeiro erro que eu usei o meu aluno como exemplo. Lembra que tinha a questão do encurtamento? Então vamos lá, ele escuta que o alongamento não vai ajudar no desempenho do treino. E aí ele faz o quê? Não alonga. Vocês acham mesmo que não vai piorar a situação, que foi o que aconteceu com ele? Ah, e se você não sabe a diferença entre alongamento e flexionamento, resumindo, o flexionamento ele é mais intenso que o alongamento. Porém, todavia, ainda deixo uma coisa aqui para vocês pensarem. Para os meus alunos, em determinadas fases do treino ou determinados músculos, dependendo de como eu perceber que está o corpo após a avaliação postural, eu também uso flexionamento e não atrapalho o resultado. Então você vai alongar depois desse vídeo, certo? Vamos lá para o quinto erro mais comum. Número 5. Descanso, ou na verdade, a falta dele. Bom, para quem já assistiu o primeiro vídeo, a gente já deixou claro que os treinos e a consistência dos treinos é indiscutivelmente essencial para o ganho de massa muscular. Afinal, quando a gente para de treinar, a massa muscular tende sim a ir embora muito rápido. Infelizmente, né? E isso faz com que algumas pessoas pensem que quanto mais treinar, quanto mais estímulos der para a fibra muscular, melhor. Mas calma, segura aí. Primeiro ponto, um treino muito intenso ou muito volumoso sem o descanso necessário, na verdade ele tende a reduzir a sua imunidade e pode te levar a um quadro chamado overtraining, o que não é nada legal. Segundo ponto, quando a gente treina de uma maneira intensa, a gente rompe nossas fibras musculares. E a gente precisa de um tempo de descanso necessário para a regeneração dessas fibras. E quanto tempo de descanso que eu tenho que dar para o meu corpo? Isso varia muito da questão da intensidade do volume do treino, do quanto você chega numa fadiga ou não. Para você ter ideia, pode ficar entre 24, 48, 72 horas ou até mais, dependendo de cada pessoa e de como foi esse treino. Então vamos segurar as pontas aí e dar o descanso necessário para que também possa existir o aumento ideal de massa muscular. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado com algumas informações. Agora o que eu peço para vocês é o seguinte: fala aqui embaixo nos comentários para mim o seguinte: no ganho de massa muscular eu cometia tal erro, que aí depois eu vou observar quais erros que as pessoas mais cometem e qualquer coisa eu trago um vídeo mais específico sobre esse erro para ajudar vocês. Esses são os erros que eu mais observo na minha prática profissional e que a partir do momento que meus alunos param de cometer, o resultado realmente fica mais visível, melhor, mais saudável, apesar de ser mais rápido. Então por hoje é isso, não esquece de me seguir lá nas redes sociais que eu sempre aviso de vídeos novos por lá. Já deixa o seu curtir aí embaixo que isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa o sininho porque sexta-feira já tem o próximo vídeo sobre os 5 maiores erros do emagrecimento que também tá muito bom. Espero vocês por lá, um abraço e tchau, tchau!